Akira era um assalariado fracassado que queria desistir da vida por não conseguir uma namorada. No entanto, quando um surto repentino de zumbis começa, ele decide parar de ser um covarde e conquistar a garota dos seus sonhos para ter um caso no fim do mundo. Antes do apocalipse, no primeiro dia de seu novo emprego, Akira chega animado. Quando o chefe lhe mostra sua mesa, ele acidentalmente esbarra na gata do escritório, congelando ao ver o rosto fofo de Sayori. Ela o recebe e amigavelmente diz que, se precisar de ajuda, ela pode lhe dar uma mão, perfurando seu coração naquele instante. Mais tarde naquela noite, Akira e seus colegas de trabalho vão a um restaurante e, enquanto bebem, ele nota Sayori novamente. Ele se sente encorajado a impressioná-la, porque ela é completamente o seu tipo. Mas, no final da celebração noturna, em vez de irem para casa, todos de repente se levantam e se preparam para ir trabalhar. Akira retorna ao escritório, chocado ao descobrir seus colegas trabalhando a noite toda. Ele passa vários dias no escritório terminando suas tarefas antes de finalmente ir para casa dormir, percebendo que seu local de trabalho é uma corporação exploradora. Durante seu primeiro ano de trabalho, ele descobre que os funcionários dormem no escritório para terminar suas tarefas, não têm férias e os pagamentos estão sempre atrasados. Em seu segundo ano, ele deseja que um míssil destrua o lugar, mas então Akira vê Sayori se aproximando dele com o almoço. A única coisa que o mantém é a garota que ele ama secretamente. No entanto, Akira também descobriu que todos os dias Sayori é chamada pelo chefe ao seu escritório, para que ele possa se aproveitar dela. No terceiro ano, a fadiga o esmaga, e Akira afunda-se mais na depressão. Todas as noites, antes de dormir, ele deseja nunca mais acordar. No entanto, na manhã seguinte, enquanto se prepara para o trabalho, ele sai e nota um aviso sobre sua assinatura. Ele vai ao gerente do prédio para pagá-la, e bate na porta do gerente muitas vezes, mas não há resposta. A porta está aberta, então Akira entra, apenas para ver um homem comendo alguém furiosamente. O homem avança sobre ele, forçando Akira a correr para fora. Mas fora do apartamento, ainda mais pessoas, impulsionadas pela fome, o perseguem. Akira percebe que são zumbis. Pela primeira vez, ele entende que não precisa mais ir trabalhar e seu mundo de repente explode em cores. Sentindo-se livre, ele pula do apartamento e foge dos zumbis com um sorriso. Ele se lembra de quão vibrante o mundo pode ser, percebendo que o surto de zumbis lhe concedeu seu primeiro dia de folga. Radiante, ele pensa em coisas para fazer em suas férias inesperadas, e então se lembra de Saori. Akira se pergunta se ela está bem, e não se importa se ela é mãe de um filho secreto de outro, pois ele só quer vê-la. Ele vai ao apartamento dela, determinado a expressar seus sentimentos, mesmo com o prédio infestado de zumbis. Quando chega à porta dela, o nervosismo o atinge enquanto ele se pergunta o que dizer. Ele toca a campainha, mas não obtém resposta, então abre a porta e nota um par de sapatos masculinos já lá dentro. De repente, seu chefe aparece, de cuecas, já transformado em zumbi. Akira declara que está largando o emprego por ser tão deprimente. Reunindo sua coragem, Akira empurra seu chefe pela janela, derrotando-o. Exausto, ele mal consegue recuperar o fôlego quando Saori aparece de repente. Ele desaba ao perceber que Saori também se tornou um zumbi depois de ter se envolvido com o chefe picado. Em lágrimas, ele confessa seus sentimentos a ela, mas não consegue machucá-la. Em vez disso, ele foge, forçado a se separar da mulher que ama. Naquela noite, Akira descansa em uma loja de conveniência. Ele compra uma bebida e saboreia o quão refrescante ela é. Ele percebe que nunca mais terá que ir trabalhar, mas também que pode morrer a qualquer momento. Dentro da loja, ele começa a escrever uma lista, 100 coisas que ele quer fazer antes de morrer ou se tornar um zumbi. Dias depois, Akira sonha em ser repreendido por seu colega de trabalho sobre terminar seu trabalho até que esteja feito. E Akira trabalha tão duro que suas mãos na cabeça do colega sangram. De repente, Akira acorda e percebe que é tudo um sonho. Ele nota que não precisa mais ir trabalhar por causa do apocalipse zumbi, e o pensamento o excita. Ele está tão animado que decide limpar seu quarto imundo, algo que ele não fazia há anos. Enquanto arruma, Akira percebe que não sentia esse tipo de excitação há muito tempo, e ver seu quarto limpo acalma sua mente. Então ele pega uma lata de cerveja e a bebe imediatamente, feliz por poder desfrutar de algo tão bom enquanto mata o trabalho. Enquanto bebe, Akira assiste às notícias e descobre que toda Tóquio está em apuros por causa do surto de zumbis. Ele se pergunta sobre o futuro, mas decide se preocupar depois, preferindo vadiar e beber mais cerveja. Quando ele verifica sua geladeira para mais, fica chocado ao descobrir que acabou. Forçado a ir buscar cerveja, ele olha para fora de seu apartamento e vê o quão destruído está tudo. Enquanto isso, no prédio ao lado, um casal entra em pânico sobre o que fazer no futuro. O rapaz tenta acalmar a garota, mas o estresse e o pânico dela só o fazem entrar em pânico também. Ele sai para a varanda para pensar e fica chocado ao ver Akira descendo ao lado. Akira se apresenta e explica que precisa descer pela varanda deles porque sua própria escadaria está cheia de zumbis. O rapaz oferece para deixá-lo entrar, mas Akira recusa educadamente, dizendo que tem que chegar à loja de conveniência. O casal fica atônito, mas então eles pedem a Akira para pegar alguns suprimentos para eles enquanto ele está em sua busca por cerveja. Akira parte para a loja de bicicleta e nota que o número de zumbis aumentou desde ontem. Ele sabe que se for cercado pode morrer, mas não se importa, pois ele só precisa daquela cerveja. Quando ele chega, sente-se feliz, até cantando uma música. Mas lá dentro, Akira fica surpreso ao ver uma garota sobrevivente. Ele imediatamente nota o quão bonita ela é e se sente envergonhado, lembrando que estava cantando estranhamente pouco antes. Ele tenta uma conversa fiada explicando por que está ali, mas ela não responde. Antes de sair, ele oferece para trocar contatos, mas ela recusa seu pedido, dizendo que ele claramente não analisa riscos. Afinal, ele está apenas pegando uma cerveja enquanto ignora o essencial para a sobrevivência como um completo idiota bufão.
Antes que Akira possa responder, zumbis invadem a loja. Ele imediatamente tenta proteger a garota, mas ela o joga no chão assim que um caminhão colide com a loja, atropelando os zumbis e salvando os dois. A garota parte de bicicleta sem dizer muito e Akira não consegue acreditar que acabou de conhecer alguém tão durona e bonita. Ao sair, zumbis começam a persegui-lo. Sua bicicleta é destruída pelo caminhão e ele não sabe como voltar para casa, mas vê uma scooter abandonada na rua. Animado, ele pensa nela como uma atualização que o ajuda a superar os zumbis em velocidade, mas percebe que pode conseguir uma atualização ainda melhor. Ele avista uma Harley deixada com as chaves ainda dentro. Sorrindo, Akira sobe nela, voltando com velocidade enquanto quase morre no processo. Eventualmente, Akira chega ao seu apartamento. Ele sobe para a varanda do vizinho, refletindo sobre o quão realizado seu dia foi. Mas quando ele verifica o casal de antes com seus suprimentos, descobre que o lugar foi atacado e eles estão mortos. À meia-noite, Akira bebe a cerveja que trouxe de volta enquanto assiste às notícias. Ele percebe que a vida é curta e que tem que fazer mais antes de morrer. Ele abre seu caderno da lista de 100 e anota alguns desejos, como escalar uma montanha e conhecer seu ídolo, Johnny Sins. Na metade, ele pausa para pensar em seus pais, então adiciona um desejo de voltar para casa para passar um tempo com eles, terminando sua lista de desejos com 33 itens. Enquanto isso, no dia em que Akira foi buscar cerveja, a garota gostosa e durona que ele conheceu acordou em seu próprio apartamento. Ela imediatamente começa seu treino na esteira e consome proteína. Enquanto corre, ela ouve as notícias confirmando o apocalipse zumbi. Determinada, a durona cria sua própria lista de 100, sendo a dela regras de sobrevivência muito parecidas com as de Zombieland. Ela então assiste a vários filmes de zumbis para estudar diferentes tipos. Para completar seus preparativos, ela decide observar os zumbis ao redor de seu apartamento. Ela percebe que, se enfrentar múltiplos tipos de uma vez, suas chances de sobrevivência caem drasticamente. Sabendo que deve reunir recursos, ela vai de bicicleta a uma loja de conveniência. Ela monta sua câmera para procurar zumbis por perto. Enquanto coleta suprimentos, ela avista um doce mote de Sakura. Tentada, ela quase o pega, mas para, lembrando-se de uma de suas regras: minimizar a ingestão de açúcar. Justo então, seus sensores a notificam que outra pessoa está por perto. Ela investiga e fica surpresa ao ver outro sobrevivente, Akira. Quando ele entra na loja, ela permanece calma e observa sua reação. Ela rapidamente percebe que ele é inofensivo, mas se sente desapontada ao vê-lo coletando cerveja em vez de itens essenciais. Logo, os zumbis se reúnem do lado de fora, atraídos por ele. Quando Akira tenta falar com ela, os zumbis invadem. Akira tenta protegê-la, mas ela rapidamente o joga no chão e o caminhão arrebenta com algumas vítimas zumbis como planejado. A durona sai da loja, admirada que alguém tão imprudente quanto Akira pudesse sobreviver por tanto tempo. Aliviada por ter sobrevivido e garantido suprimentos, ela mais tarde revisa as imagens de sua câmera para analisar o comportamento dos zumbis. Mas então, ela se depara com a gravação de Akira. Ela o vê sorrindo, feliz bebendo cerveja no meio do apocalipse. A cena a surpreende e a faz se arrepender de não ter pegado aquele mote de Sakura para aproveitar um pouco a vida como ele. Em algum lugar no mercado noturno de Shinjuku, dentro de um clube de anfitriões, seu anfitrião número 1, Shu, e seus colegas de trabalho tentam acalmar uma garota que está chorando porque perdeu os pais. Shu oferece guloseimas para aliviar sua tristeza, mas ela não para de chorar. Então o amigo de Shu chega e o informa que zumbis estão cercando o lugar. Shu educadamente diz à garota que ele tem que fazer algo e deve deixá-la sozinha, mas ela treme incontrolavelmente. Percebendo isso, Shu promete que voltará por ela, o que a acalma. Então Shu e seus amigos pegam armas e coquetéis Molotov, preparando-se para defender a área dos zumbis. A horda se aproxima e durante a luta um deles é ferido e infectado. Enquanto essa batalha se intensifica, Akira entra em Shinjuku em sua motocicleta. Ele fica chocado com o quão lotada a cidade está de zumbis, mas nada disso o impede, pois ele está procurando seu melhor amigo Kensho. Algumas horas antes, Akira acorda e nota sua barba começando a crescer. Ele tenta encontrar inspiração para deixá-la crescer, já que largar o emprego o faz querer experimentar coisas novas em sua lista de desejos. Depois de esboçar uma barba falsa em seu rosto, ele decide abandonar a ideia e permanecer barbeado. Então, seu telefone toca com uma notificação de pedido de amizade. Animado, Akira verifica o aplicativo para ver quem está online, esperando por horas, mas o tédio se instala ao perceber que não há muitos sobreviventes restantes. De repente, ele se lembra de Kensho. Ele se sente certo de que seu velho melhor amigo ainda está vivo, convencido da força e resiliência de Kensho. Enquanto isso, dentro de um clube, Kensho espia o corredor e o vê cheio de zumbis. Sedento, ele bebe sua última garrafa de água, frustrado após dias sem comida. O que mais o frustra é que a garota que ele alugou para um encontro íntimo agora está infectada e virou zumbi dentro do quarto. Felizmente, a afeição de Kensho por algemas a mantém amarrada, impedindo-a de se mover. Faminto e exausto, Kensho de repente se lembra de Akira, que costumava rir de todas as suas piadas ruins. De repente, seu telefone toca. Ele atende, chocado ao ouvir Akira vivo e bem. Akira conversa com ele, dizendo pra ele se animar, falando tão calmamente que Kensho fica atônito. Kensho explica que está preso em Shinjuku e que ninguém pode salvá-lo por causa dos zumbis ao redor, mas Akira não se importa. E ele diz a Kensho pra mandar o endereço por mensagem, e desliga antes que Kensho possa objetar, escrevendo para Shinjuku. Akira recorda seu passado com Kensho. Na faculdade, Kensho era popular, mas isso nunca os impediu de criar laços. Anos depois, Kensho se tornou um agente imobiliário de sucesso, enquanto Akira estava preso em seu emprego desmotivador. Em um jantar de reencontro, Kensho se gabou de sua vida pessoal, frustrando Akira. Kensho o avisou para largar o emprego, mas Akira explodiu, acusando-o de se exibir, o que tensionou a amizade deles. Agora Akira se arrepende de passar anos em um emprego que odiava, e salvar Kensho parece uma chance de reviver seus velhos dias de diversão. De volta a Shinjuku, Sho é o último sobrevivente. Ele aceita seu destino, pensando ser uma forma nobre de morrer depois de tudo o que fez. Enquanto um zumbi avança sobre ele, uma buzina de carro de repente toca, atraindo todos os zumbis para longe. E Sho não consegue acreditar que ainda está vivo. Os zumbis do hotel de Kensho também são atraídos pelo som. Eles cercam o carro que então explode, e foi Akira quem o acionou. Ouvindo o barulho, Kensho entra no corredor e fica atônito ao encontrá-lo livre de zumbis. Ele procura um lugar seguro, mas é de repente cumprimentado por Akira, o que o choca.
Akira pede desculpas em voz alta pela briga deles, admitindo sua inveja do sucesso de Kensho e confessando que se arrepende de não ter seguido seu conselho. Kensho fica sem palavras, confuso que Akira tenha vindo até aqui apenas para se desculpar. Antes que ele possa responder, zumbis invadem o hotel devido à desculpa barulhenta de Akira. Os dois são forçados a fugir para o telhado. Com o tempo se esgotando, Kensho entra em pânico, convencido de que é o fim, mas Akira tem outro plano. Ele diz a Kensho que eles devem pular para o prédio ao lado. Kensho pensa que é impossível, mas Akira salta de qualquer maneira, atingindo o chão com hematomas, mas sobrevivendo. Ele incita Kensho a segui-lo, e Kensho, aterrorizado, admite que não consegue pular. Ele confessa que odeia seu emprego, revelando que por trás dos sorrisos e do estilo de vida chamativo, ele se sente vazio. Toda a sua riqueza e sucesso são uma fachada, pois nunca gostou de ser agente imobiliário. E o que ele realmente queria era ser um comediante de stand-up. Akira o encoraja, dizendo que como seu amigo, ele deve ouvir o conselho desta vez. Ele incita Kensho a largar o emprego e saltar em direção ao seu verdadeiro sonho. Kensho finalmente entende, dando alguns passos para trás, ele corre e pula enquanto os zumbis quase o agarram. O vento rasga suas roupas, deixando-o embaraçosamente exposto, e Akira cai na gargalhada com a cena. No ar, Kensho percebe que não vai conseguir, agarrando-se desesperadamente à beirada. Ele grita para Akira, implorando por ajuda. Assim que ele está prestes a cair, Akira de repente agarra sua mão e o puxa para cima. Kensho sobrevive, embora ferido. Akira se preocupa que ele tenha sido mordido, mas Kensho explica que se arranhou nas bolas. Naquela noite, os dois relaxam nus no telhado, bebendo cervejas. Eles riem sobre trabalho, vida e seus futuros. Kensho admite que admira Akira, vendo-o como alguém que largou o emprego, abraçou a liberdade e pode até ter sucesso em um apocalipse zumbi. Mas ambos riem da ideia, sabendo que não podem salvar o mundo. Dias depois, ainda no telhado, enquanto Akira joga jogos de zumbis, Kensho cozinha o delicioso almoço deles. Akira e Kensho concordam que fazer um acampamento em casa no meio de Tóquio é uma ótima ideia. Então, depois que Akira termina de jogar, eles vão comer o almoço. Akira fica surpreso com a culinária de Kensho e sente ciúmes porque Kensho lhe diz que cozinhar é a chave para conquistar garotas. Akira jura a Kensho que vai conseguir uma garota para provar que ele está errado. E apesar do apocalipse zumbi, Kensho ainda lhe deseja boa sorte. Depois do almoço, Akira volta a jogar mais jogos. Enquanto Kensho lê a lista de 100 desejos de Akira, Kensho sente que a mente de Akira ainda está de ressaca do trabalho quando ele escreveu a lista, porque as coisas que ele escreveu são fora deste mundo. Então Kensho escreve vários itens de sua própria lista de desejos porque Akira ainda não escreveu 100. Akira tenta impedi-lo, mas Kensho lembra que se Akira não o tivesse salvado, ele poderia ter morrido em um motel aleatório em Shinjuku. Ouvindo isso, Akira deixa Kensho escrever sua lista de desejos. Então, Akira escreve que quer ter uma mega televisão. Então, eles decidem ir procurar uma. Enquanto estão a caminho, Akira pergunta a Kensho por que ele quer ser um comediante de stand-up. Kensho explica que, embora ainda esteja longe de se tornar um, sempre foi seu sonho desde a infância. Akira então se pergunta qual era seu próprio sonho de infância e se sente confuso se trabalhar em um escritório poderia contar como um. Akira para sua motocicleta quando eles chegam a um beco sem saída, pois enfrentam um caminho cheio de fogo. Embora a loja de televisões esteja ao alcance, de repente um caminhão de combustível começa a criar caos, lançando carros pelos ares. Akira e Kensho estão encurralados e Kensho começa a gritar para Akira fazer algo, sabendo que o caminhão explodirá assim que os alcançar. Akira avalia os riscos, então se lembra da durona gostosa e tem uma ideia. Enquanto o caminhão avança em direção a eles, Akira sobe uma rampa desviando a tempo. Ele então segue para o shopping subterrâneo para protegê-los da explosão causada pelo tanque de combustível do caminhão. Kensho não consegue acreditar que Akira pensou em algo assim, mas quando eles chegam dentro do shopping subterrâneo, se encontram cercados por zumbis. Eles avistam uma loja próxima, então abandonam a motocicleta e correm pra dentro, fechando rapidamente o portão para bloquear os zumbis. Kensho entra em pânico e não consegue acreditar o quão calma Akira permanece, ainda pensando em televisões em um momento tão crítico. Assim que eles recuperam o fôlego, um grupo de garotas aparece de repente. As garotas apontam suas luzes para eles e suspiram de alívio, percebendo que Akira e Kensho não estão infectados. Uma das garotas começa a entrar em pânico por estar presa, mas Kensho a acalma, encorajando-a a pensar positivamente. Suas palavras inspiram o grupo, e eles vão para a seção de bebidas para beber. Todos pegam bebidas e lanches para acalmar suas mentes. Akira e Kensho trocam um olhar, percebendo que acabaram de completar sua lista de desejos de vinho e jantar. Logo as garotas se apresentam como Reika, Maki e Yukari, todas comissárias de bordo. Akira e Kensho se sentem impressionados com a sorte deles, pois sua lista de desejos é jantar e beber com comissárias de bordo. Akira tenta falar com Yukari, perguntando se ela tem namorado. No entanto, Yukari não gosta que ele pergunte algo assim em uma situação tão terrível. Envergonhado, Akira se vira para Kensho em busca de ajuda. Mas para sua surpresa, Kensho já está flertando com Maki. E ao contrário de Akira, o charme de Kensho está realmente conquistando Maki profundamente. Com ciúmes do humor e da aparência de Kensho, Akira se lembra do que Kensho disse no almoço sobre culinária e garotas. Determinado a impressionar, Akira ousadamente se apresenta ao grupo e vira uma garrafa inteira de tequila. Divertida, Reika se junta a ele com mais álcool, e logo o grupo fica mais animado por causa da façanha imprudente de Akira. Mais tarde, Kensho e Maki se esgueiram para a seção de quartos para um tempo íntimo. Enquanto isso, Akira tropeça no banheiro para vomitar. Enquanto ele está passando mal sobre a pia, Yukari entra para ajudá-lo. Akira fica surpreso com a gentileza de Yukari e começa a pensar que ela pode ter sentimentos por ele. Ela admite que está preocupada com ele por beber tanto, mas então revela que já tem um namorado que quer ver novamente em breve.
Akira se sente desapontado, mas grato pelo breve momento em que pôde sonhar. Enquanto isso, Reika bebe muito e começa a reclamar de seus problemas. O cara do grupo, já mordido por um zumbi, piora. Ele rasteja em direção a Reika enquanto ela está bêbada demais para notar. De repente, ele a ataca e ela grita. Kensho, ouvindo, queria ajudar, mas Maki, bêbada, se agarra a ele. Pedindo mais uma rodada, ele insiste e arrasta, apenas para descobrir que Reika já se transformou em zumbi. Em horror, ele observa Reika atacar e comer Maki. Kensho se culpa por deixar alguém morrer, mas fica mais alarmado ao perceber que o homem mordido desapareceu. Enquanto isso, Akira e Yukari sentam juntos na escadaria, conversando sobre o trabalho dela como comissária de bordo. Akira se abre sobre seu trabalho de escritório, revelando que trabalhar era apenas um sonho emprestado. Yukari confessa que também não gostava do dela. Mas depois que Akira pergunta qual era seu verdadeiro sonho, ela começa a refletir sobre isso de forma mais positiva. De repente, o homem mordido os embosca e morde Yukari. Akira o empurra a escada abaixo, mas Yukari pede para Akira deixá-la para trás. Akira se recusa, incapaz de abandoná-la tão cedo após se conectarem. Yukari explica por que esfregou as costas dele. Quando criança, uma aeromoça fez o mesmo para acalmá-la durante um voo. A partir daquele momento, ela se inspirou a se tornar uma, percebendo que sempre fora seu sonho. Akira chora enquanto ela diz suas últimas palavras. O homem mordido retorna e ataca novamente, mas Yukari se sacrifica para detê-lo. Akira foge, soluçando até encontrar Kensho. Aliviado, Akira descobre que Kensho encontrou uma mega televisão. Eles percebem que precisam sair rápido, pois todos lá dentro estão infectados. Correm pra fora, encontram as ruas livres de zumbis e apressam-se para casa com seu prêmio. Naquela noite, enquanto Kensho prepara o jantar, ele fala sobre o quão traumatizado se sente após perder as aeromoças. Enquanto isso, Akira reflete sobre as palavras de Kensho e Yukari a respeito dos sonhos de infância. Com uma nova determinação, Akira escreve um novo item em sua lista de desejos. Lembrar-se de seu sonho de criança. Quando Akira era um garotinho, ele uma vez salvou o cachorro de seu amigo de uns caras. Ele se autodenomina Akiriger, o super-herói da justiça que não tem medo de nada. Mas então ele acorda e percebe que é um sonho. Ele vê sua lista de desejos, que o lembra de seu sonho de infância. Naquela noite, Kensho informa a Akira que todo o Japão não está seguro. No entanto, algumas vilas conseguem se isolar em Hokkaido, o que significa que a família de Akira ainda pode estar viva. Então Kensho decide que quer ficar loiro, e diz que quer seguir em frente com sua vida passada, inspirado pelas aspirações de Akira, e também quer ficar bonito para perseguir seu sonho de se tornar um quadrinista. Vendo Kensho com cabelo loiro, Akira se lembra do que Kensho e Yukari disseram sobre sonhos de infância. De repente, Akira diz a Kensho que quer se tornar um super-herói. Ele explica que sempre quis ser como Batman ou Homem-Aranha, salvando pessoas com uma fantasia legal e sem recompensa. Ele diz que quer ajudar as pessoas, não importa o que, e sua ideia principal é se tornar um super-herói que salva a humanidade dos zumbis. Kensho fica surpreso com o entusiasmo de Akira, mas o apoia de todo o coração. Embora Akira não possa voar ou lançar teias, ele já pesquisou como derrotar zumbis. Juntos, Kensho e Akira vão para o aquário, empolgados por poderem acessar os bastidores. Kensho se sente inquieto, pois o aquário está em péssimo estado, e pode desabar a qualquer momento. Enquanto explora, Akira encontra o que precisa, um traje especial de spandex que ele pinta com spray, para virar uma fantasia de super-herói. Enquanto isso, na cidade, um grupo de sobreviventes está preso dentro de um ônibus sem gasolina. Eles entram em pânico, debatendo o que fazer, mas o motorista sugere esperar os zumbis irem embora. De repente, um passageiro se revela infectado e ataca os outros. O grupo é forçado a sair do ônibus, apenas para ser cercado por zumbis. Uma garota consegue escapar e corre em direção ao aquário perseguida por uma horda. Ela tropeça e assim que um zumbi avança sobre ela, Akira aparece e a salva. Akira irradia entusiasmo e pergunta a Kensho o que ele acha da fantasia, mas Kensho encolhe os ombros, sem saber o que dizer. Acontece que o traje de mergulho que ele conseguiu foi construído forte o suficiente para resistir a mordidas de tubarão, tornando-o invulnerável a zumbis. Mais sobreviventes começam a chegar ao aquário e, para choque de Akira, a gata malvada de antes está entre eles. Determinado a impressioná-la, ele se joga na ação. Enquanto Kensho ajuda a guiar os sobreviventes para dentro, Akira enfrenta um zumbi, mas ele se esforça enquanto um consegue morder seu braço. O traje impede que a mordida rompa a pele, mas ele ainda sente a pressão. Logo mais zumbis aparecem e o sobrecarregam. Akira chama por Kensho, mas Kensho recusa, sabendo que há apenas um traje e confiando que Akira ficará bem. Eventualmente, Akira arremessa os zumbis de uma ponte, mas quando ele olha pra cima, vê a gata malvada observando-o com nojo, nada impressionada por ele estar fazendo cosplay como um idiota em tal situação. Lá dentro, os sobreviventes descansam. A garota que Akira salvou está aliviada e grata, e Kensho elogia Akira por ser um herói decente. Percebendo Akira olhando para a gata malvada, ele o encoraja a falar com ela. Akira se aproxima e lembra a gata que eles se conheceram na loja de conveniência, e ela se lembra de seu rosto bobo, mas permanece nada impressionada. Quando Akira pede para trocar contatos, ela critica suas ações imprudentes de bancar o herói, chamando o comportamento de Akira de um sinal de baixa autoestima e um mecanismo de defesa para encobri-la ao se tornar um herói. Kensho tenta defendê-lo, mas fica intimidado depois de ouvir a lógica dela. De repente, um barulho alto ecoa pelo aquário. Akira e Kensho correm para investigar, encontrando água vazando para o corredor. Para o horror deles, um grande tubarão branco aparece, mas este tem pernas. Eles avisam os outros, gerando pânico. O tubarão quebra as paredes do aquário, confundindo Akira. A gata malvada explica que o tubarão deve ter comido mergulhadores infectados, e os parasitas dentro o estão controlando. O grupo foge para o andar de cima, mas zumbis bloqueiam a saída de emergência. A gata malvada se lembra do layout de antes e os guia para outra saída. Enquanto correm, o tubarão nem tão bebê irrompe na sala, dilacerando zumbis. A garota que Akira resgatou antes entra em pânico, mas a gata a acalma, até que a garota de repente empurra a gata para o lado e corre para a segurança, deixando a gata para trás.
Kensho e os outros escapam pela saída de emergência, mas Akira percebe que a gata malvada não o seguiu. Ele imediatamente volta para buscá-la, enquanto Kensho luta para reabrir a porta emperrada. A gata admite que odeia viajar em grandes grupos, acreditando que eles apenas aumentam o risco de sua morte. Enquanto o tubarão a ataca, Akira irrompe e empala este sushi gigante enlouquecido. A gata o chama de estúpido por se arriscar, mas Akira insiste que se ele conhece uma garota bonita, ele quer conhecê-la, e se ele vê alguém em perigo, ele quer salvá-los. Ele diz que é isso que significa ser um herói. Sem plano, os dois são forçados a correr em círculos do tubarão. A gata malvada pensa em uma estratégia, mas precisa que Akira corra um risco, e ele concorda bravamente. Eles se separam, Akira distraindo o tubarão enquanto a gata procura por equipamento. Ela se lembra de ter lido que tubarões têm fraqueza à eletricidade forte e corre para encontrar baterias. Akira desvia por pouco dos ataques do tubarão, mas eventualmente tropeça e cai. Encurralado, ele se prepara, e então Kensho reaparece mostrando ao tubarão sua estrela do mar para distraí-lo e ganhar tempo. O tubarão quase devora Kensho, mas Akira o desafia diretamente, invocando coragem como um verdadeiro herói enfrentando seu nêmesis. A gata malvada volta correndo com baterias funcionando, entregando-as a Akira. Enquanto o tubarão avança, Akira ativa as baterias e o soca bem no rosto, derrotando-o de uma vez por todas. Com o monstro abatido, Akira, Kensho e a gata malvada se reagrupam, enquanto os outros sobreviventes se separam. Akira risca mais um item de sua lista de desejos, tornar-se um super-herói. Sabendo que ele fez isso, Kensho o provoca dizendo que ele forma uma ótima equipe com a gata, o que o deixa envergonhado. Enquanto caminham juntos, a gata malvada anota o caderno de 100 desejos de Akira. Ela para e revela que tem sua própria lista, não de sonhos, mas de regras estritas para garantir sua sobrevivência. Ela explica seus diferentes objetivos, dizendo que a tornam incompatível com o estilo de vida despreocupado de Akira. Mas Akira diz a ela que não se importa e que ela é importante para ele. Ele a salvou não para impressioná-la, mas simplesmente porque quis, e sua sinceridade a faz ceder. Mais tarde, quando Akira e Kensho se preparam para partir em sua moto, a gata lhes diz que ficará bem sozinha e planeja encontrar outro lugar seguro. Mas antes de irem, ela entrega seu número a Akira, e ele o aceita feliz, finalmente sabendo que o nome dela é Shizuka. Finalmente conseguindo o contato da gata malvada, Akira se sente eufórico, sua vida está melhorando, e com Kensho ao seu lado, ele decide que eles devem ir para Guma para encontrar seus pais. Mais tarde, Akira e Kensho vão a uma loja de relógios, onde Akira encontra um relógio caro, Akira decide roubá-lo porque é o apocalipse zumbi, mas então Kensho mostra a Akira que ele encontrou um relógio ainda mais caro. Ambos vestem ternos e usam os relógios para completar um dos itens de sua lista de desejos. À meia-noite, Akira e Kensho percebem que estão sem água e toda a eletricidade em Tóquio caiu. Eles já carregaram seus telefones, mas não podem assistir as notícias ou obter atualizações e sabem que precisam levar as coisas a sério. Mas Akira diz a Kensho para olhar para as estrelas, e ambos ficam maravilhados com o quão brilhantes as estrelas parecem em Tóquio, agora que as luzes da cidade estão apagadas. Ver as estrelas faz Akira pensar em seus pais, e Kensho o conforta dizendo que eles ainda estão vivos. Akira concorda, pois sua próxima jornada é para sua cidade natal, Guma. Na manhã seguinte, Akira e Kensho arrumam suas coisas para se preparar para a viagem. Depois de arrumar, Akira vai para seu antigo quarto e se despede de sua vida universitária e de escritório pela última vez. Eles se preparam para ir para Guma, onde Akira revela que levará horas de viagem para chegar lá, mas antes de partir, ele diz que quer roubar algo. Kensho pensa que Akira se refere a uma arma de verdade, para que ele possa exercer sua segunda emenda. Mas Akira revela que quer um trailer, um lugar onde dois amigos possam dormir, cozinhar, viajar e se aconchegar durante o apocalipse zumbi. Ambos concordam com a ideia, então eles vão a um local de trailers, onde encontram Shizuka. Akira fica surpreso ao ver Shizuka lá e sente que eles estão destinados a ficar juntos, já que esta é a terceira vez que se encontram por coincidência. Kensho e Akira percebem que Shizuka está planejando deixar Tóquio, então Akira a convida para ir para Guma com eles. Shizuka recusa, dizendo que não vê nenhum benefício em se juntar a esses idiotas porque não acha que tem motivos suficientes para participar. Akira fica de coração partido ao ouvir isso. Kensho então pergunta o que ela está fazendo ali. Shizuka explica que assistiu a centenas de filmes de zumbis e sabe que um trailer é uma ótima maneira de viajar. Akira fica animado por ela compartilhar a mesma ideia e a convida novamente para se juntar a eles, mas ela recusa mais uma vez. O jogo está quebrado. Kensho então a encurrala, apontando que ela não tem carteira de motorista, o que significa que ela poderia se machucar viajando sozinha. Akira concorda, dizendo a ela que viajar juntos é mais seguro e divertido, especialmente com alguém que sabe dirigir, o que força Shizuka a se juntar a eles. Todos entram no local dos trailers, maravilhados com os muitos modelos diferentes. Enquanto os rapazes olham os trailers, Shizuka examina qual seria realmente o melhor para um apocalipse zumbi. Ela eventualmente encontra um modelo off-road adequado que pode facilmente desviar de zumbis. Quando ela vai mostrá-los, no entanto, Akira e Kensho já escolheram o trailer mais caro. Akira adora porque tem tudo o que ele poderia querer, mas Shizuka discorda, apontando que é muito grande para passar por carros abandonados na estrada. Ela então aponta para o que ela escolheu, mas Kensho a incentiva a se divertir um pouco, adivinhando que ela mesma deve ter um trailer favorito. Ela acha que é estúpido se divertir. Kensho avista um trailer com um interior luxuoso, estilo Bali, e imediatamente se apaixona. Kensho a provoca por se apaixonar por um trailer, mas enquanto eles discutem sobre qual trailer pegar, zumbis de repente invadem a concessionária, forçando o trio a pegar o trailer mais próximo e escapar imediatamente. Akira e Shizuka dirigem o trailer enquanto Kensho anda de moto. Na estrada, Akira nota como tudo parece silencioso. Shizuka explica que talvez as pessoas não tiveram tempo de escapar porque o vírus se espalhou muito rapidamente. Ela diz que a única coisa capaz de tornar as pessoas agressivas como zumbis
É um vírus e que em algum lugar deve haver pessoas trabalhando em uma vacina. Mas, apesar disso, Shizuka admite que não se importa muito, porque seu trabalho e seu grupo mal estão sobrevivendo como estão. Após horas de viagem, Gunma aparece à vista. Akira se sente exausto e sugere que parem no próximo posto de caminhões, tornando a sua primeira noite no trailer. De repente, os pneus dos trailers do helicóptero explodem após atingirem faixas de espinhos tarde na rodovia. Akira fica chocado e corre para verificar Kensho, que está ferido por ter caído do helicóptero. Mas então ônibus param, e Akira fica atordoado ao ver seu velho, irritante e feio colega de trabalho, Gonsu. Ver Gonsu com seu time de beisebol faz Akira se lembrar do quanto Gonsu contribuiu para sua depressão quando ele trabalhava no escritório. Gonsu diz a Akira que está impressionado que um cara como ele tenha sobrevivido a um apocalipse. Akira se sente aliviado que Gonsu também esteja vivo, até que ele de repente se dobra com dor de estômago. Gonsu então diz a Akira que seu ônibus tem tudo o que é necessário para o trailer, mas Akira tem que trabalhar para ele por 2 dias em troca. Ouvir a oferta faz Akira tremer de medo, pois parece estar caindo de volta em sua antiga rotina deprimente. Shizuka percebe Akira tremendo e confronta Gonsu, acusando-o de manipular pessoas para fazer seu trabalho sujo para que ele possa saqueá-las. Mas Akira e seus amigos estão encurralados, com zumbis começando a se aproximar. Com medo e pressionado, Akira aceita a oferta de Gonsu, o que faz Gonsu sorrir com satisfação. Eles são então levados para o posto de caminhões que Gonsu controla. No posto de caminhões, Akira vê que Gonsu tem trabalhadores que parecem exaustos e deprimidos. Gonsu aparece e diz a Akira que eles se conhecem há muito tempo, e ele acredita que Akira não se sentirá cansado fazendo este trabalho. Enquanto isso, Shizuka cuida dos ferimentos de Kensho. Kensho se culpa por forçar Akira a um trabalho que ele odeia, mas Shizuka o tranquiliza dizendo que não é culpa dele, e diz que eles devem esperar para ver se Akira realmente só trabalha por 2 dias. No dia seguinte, Akira move caixas e sente como se estivesse de volta ao seu antigo trabalho de escritório. Mas ele tenta se manter positivo, lembrando-se de que quer mudar. Então ele descobre caixas de cerveja em um caminhão de carga e decide colocá-las em uma geladeira, pensando que pode animar os trabalhadores cansados com uma festa à noite. De repente, Gonsu entra e grita com ele por fazer isso, aterrorizando Akira. Mas então os amigos de Gonsu chegam e veem a cerveja na geladeira. Eles presumem que Gonsu as forneceu e o elogiam por ser generoso. Gonsu entra na brincadeira e declara que fará uma pequena festa para dar as boas-vindas a Akira, o que deixa Akira furioso por dentro. Mais tarde, Akira percebe que Gonsu está usando zumbis como trabalhadores. Gonsu explica que zumbis podem ser um ótimo equipamento se manuseados corretamente. E então diz a Akira que ele também não é nada mais do que equipamento, como zumbis, desde que ele permaneça quieto e siga as ordens. Ouvir isso faz Akira se perder na rotina, cegado pelo trabalho novamente, até que ele começa a se mover como um zumbi. Enquanto isso, Kensho tenta descobrir por que Gonsu fala com Akira daquele jeito. No entanto, Shizuka sabe imediatamente, pois Gonsu a lembra de seu pai, que a abusava, e ela percebe que tanto ela quanto Akira são assombrados pelo medo deixado por pessoas abusivas que um dia controlaram suas vidas. Quando a festa de Gonsu começa, Shizuka se lembra de seu passado com o pai. Ela uma vez encontrou um cachorro abandonado nas ruas, então o levou para casa, apenas para seu pai dizer a ela para se livrar dele. Ele não queria que ela perdesse tempo com um cachorro, pois queria que ela passasse a vida tendo sucesso. Shizuka eventualmente tem que se livrar do cachorro, porque seu pai a avisa que ela poderia ser abandonada como o cachorro. A festa de Gonsu começa, e seus amigos bebem cervejas geladas para dar as boas-vindas a Akira e seu grupo. Mas Akira não se junta a eles porque Gonsu o força a trabalhar como garçom. Quando os amigos de Gonsu ficam sem cerveja, Akira os serve imediatamente, mas ele sente medo porque isso lembra de seu antigo trabalho de escritório. Então, quando Gonsu fica sem cerveja, ele é servido por uma velha, o que o deixa furioso porque ele só quer ser servido por garotas bonitas. Ele ordena que Shizuka o sirva em vez disso, e enquanto Shizuka serve sua bebida, Gonsu nota sua figura. Ele a convida para beber com ele, e quando ela o faz, ela vira a garrafa inteira sozinha. Gonsu fica impressionado, brincando grosseiramente que cerveja não é a única coisa que ele quer que ela engula, e então ordena a Akira que lhe traga mais. Akira acidentalmente o serve com uma garrafa vazia, o que deixa Gonsu furioso. Ele grita com Akira, traumatizando-o. Enquanto Akira fica paralisado, Shizuka senta-se em silêncio, lembrando-se de seu passado e de como Gonsu a lembra de seu pai. Depois que Shizuka nasce, tudo o que ela faz é baseado nas expectativas forçadas de seu pai. Seu pai, que era um financista temido, dita cada uma de suas escolhas. Shizuka nunca se livra do cachorro abandonado, ela secretamente cuida dele, até mesmo estudando livros de medicina sobre animais, e o cachorro se aproxima dela. Um dia ela diz ao pai que quer se tornar médica, mas ele a dispensa, apontando apenas os negativos, e até a informou que havia sacrificado o cachorro por ela, o que partiu seu coração. À medida que ela cresce, seu pai continua a dizer a ela o que é bom e o que é ruim. Lembrando-a constantemente de que ele apoia sua vida luxuosa, as palavras de Gonsu sobre permanecer em silêncio e seguir ordens atingem Shizuka profundamente, lembrando-a de seu pai, a razão pela qual ela é quem é agora. No dia seguinte à festa de boas-vindas, Shizuka vê Akira sendo novamente repreendido por Gonsu. Akira acidentalmente derruba suprimentos, o que enfurece Gonsu. Ele culpa Akira por tudo, deixando-o confuso. Então, depois de gritar com ele, Gonsu de repente o elogia. Ele diz a Akira que a liberdade é difícil porque o força a pensar por si mesmo, mas viver sob Gonsu é mais fácil, pois ele só precisa obedecer às ordens, e a vida continuará sem problemas. Shizuka imediatamente reconhece a manipulação de Gonsu, ecoando seu próprio passado. Seu pai uma vez lhe disse que se ela quisesse vencer, tinha que seguir suas ordens. Ele alegava que tudo era para o benefício dela, mas ela sabe agora que sempre foi para o dele.
Enquanto todos descansam, Shizuka acidentalmente derruba a mochila de Akira e encontra seu livro de lista de desejos. Ela o folheia, sorrindo de como Akira é estranho antes de escrever algo dentro. No dia seguinte, os amigos de Gonsu voltam da cidade com suprimentos, mas um deles acidentalmente traz um zumbi dentro de um caminhão de carga. De volta ao posto de caminhões, o contrato de 2 dias de Akira termina, e Kensho se desculpa com ele pelo problema. Para o choque deles, Akira decide ficar, manipulado por Gonsu. Akira admite que tem medo de viver lá fora e prefere a segurança que Gonsu oferece. Kensho acha isso estranho, já que Akira não é assim. Mas Shizuka diz a Kensho que eles precisam deixá-lo, pois é a escolha de Akira. Mas enquanto se preparam para partir, Akira insiste que tem que retribuir a gentileza de Gonsu. Isso enfurece Shizuka, lembrando-a novamente de seu pai. Ela grita com Akira, chamando-o de cego, e explica que Gonsu está manipulando para satisfazer seus desejos intermináveis. Ela revela que uma vez foi a mesma, mas Akira abriu seus olhos para viver livremente por sua própria vontade. Ela declara que quer deixar Gonsu para trás com tudo o que puder, chocando a todos. Ela desafia Akira, perguntando se ele é um zumbi ou um humano, porque ela sabe que ele ainda quer completar sua lista de desejos. Shizuka entrega a Akira seu livro, onde ele vê que ela escreveu uma entrada para dizer ao seu chefe irritante para engasgar com um cachorro quente. Gonsu fica irritado, sabendo que mulheres fariam algo assim, mas quando ele vê a lista de desejos, ele a pega e a pisa. Enquanto Gonsu está prestes a esmagar seu livro, Akira se lembra das listas que já completou e da alegria que elas lhe deram. Isso o tira de seu torpor. Ele avança para proteger o livro, chocando Gonsu. Akira então declara que está de partida, pois ainda tem coisas a fazer. Ele se desculpa pela suposta dívida, mas recusa-se a ficar mais tempo, e os amigos de Gonsu ficam chocados ao ver Akira se libertar da manipulação. De repente, o caminhão de carga chega, e o motorista se gaba de trazer bons suprimentos. Mas ao abri-lo, um zumbi salta pra fora, jogando o posto de caminhões no caos total. Gonsu tenta acalmar a todos, dizendo que é apenas um zumbi, mas o pânico se espalha rapidamente. Um motorista de ônibus aterrorizado atravessa o posto de caminhões, batendo. Libertando acidentalmente os zumbis prisioneiros que Gonsu mantinha, eles atacam os trabalhadores, forçando Akira, Kensho e SH Izuka a subir nos trailers. Kensho tenta salvar alguém, mas falha, percebendo que não pode salvar a todos no meio do caos. Akira então vê Gonsu sendo perseguido por zumbis, e, instantaneamente, ele elabora um plano, pedindo aos capangas de Gonsu que o ajudem. Nesse momento, Gonsu cai, e enquanto os zumbis se aproximam, Akira irrompe com um food truck resgatando-o. Kensho não consegue acreditar que Akira esteja salvando alguém como Gonsu, mas Akira explica que deixar um homem sem esperança ser devorado não está em sua lista de desejos, então ele precisa salvá-lo. Gansu se apressa para o caminhão e seus homens cercam os zumbis com veículos de carga, prendendo-os. Akira salta para a segurança com Gansu e incendeia a horda com gasolina e um sinalizador, queimando todos eles. Todos aplaudem, maravilhados com o heroísmo de Akira. Akira caminha até Shizuka e os dois riem juntos de sua façanha imprudente. De repente, Gonsu se levanta e incita seus trabalhadores a admirar Akira e a trabalhar mais duro, como ele. Mas todos se revoltam, dizendo que já tiveram o suficiente. Eles o chamam de ditador e afirmam que Akira é um líder muito melhor. Gansu implora para que fiquem, mas ninguém o escuta. Um por um, eles partem, abandonando-o para chorar sozinho no posto de caminhões. Akira, S. Hizuka e Kensho continuam sua jornada. E na estrada, Akira admite a S. Hizuka que ele apagou quando Gansu estava por perto. Ele confessa que o trabalho é exaustivo e que precisa encontrar um emprego que realmente ame, mas Shizuka o tranquiliza, dizendo que ele não precisa ter pressa, pois novos empregos sempre serão criados, e tudo o que ele precisa fazer é aproveitar tanto a vida quanto o trabalho. Akira sorri e concorda. Então, Akira, Kensho e Shizuka finalmente chegam a Guma. Enquanto descansam à beira do curso d'água, Akira pergunta se eles conhecem Mindfulness. Shizuka responde e explica que é algo frequentemente questionado em empregos corporativos. Akira revela que quer manter essa mentalidade, mas Kensho fica confuso sobre o que a declaração de Akira tem a ver com o Sup Yoga que estão praticando. O trio continua sua jornada para Guma, e Akira está feliz porque consegue completar vários itens de sua lista de desejos antes de chegar lá. Ele pensa que pode terminar a lista inteira em um mês, mas Shizuka o lembra que isso só será possível se ele não for interrompido. Na estrada, eles veem zumbis cercando um caminhão. Eles presumem que um sobrevivente está preso lá dentro porque as rodas explodem, então decidem salvá-los. Akira está animado porque isso significa que ele pode usar seu traje de super-herói novamente. Enquanto Akira se apresenta aos zumbis, a sobrevivente salta de repente do caminhão e os derrota como se fosse de Ghost of Yotei. A sobrevivente veste um traje de samurai e usa armas de samurai com incrível habilidade. O trio fica maravilhado, Shizuka até pensa que parece um drama. Depois de derrotar todos os zumbis, a sobrevivente se apresenta como Beatrix. Kensho fica surpreso ao ver que ela é estrangeira, e Beatrix explica que é da Alemanha e está de férias no Japão porque ama a cultura. Shizuka fica impressionada que Beatrix até pensa em armadura de samurai. Quando Akira abre o caminhão, ele fica chocado ao vê-lo cheio de peixes. Beatrix os vê como uma boa ajuda e pede que entreguem os peixes com ela em Takasaki. Kensho e Shizuka consideram a ideia, pensando que ela quer entregar os peixes às sobreviventes. Mas Beatrix explica melhor que desde a infância, ela é fascinada pela cultura japonesa. Ela economizou dinheiro para viajar ao Japão, mas quando chegou, o apocalipse zumbi já havia começado. Ela sobrevive contando com sua paixão e quer entregar os peixes em Takasaki porque lhe disseram que o último sushiman ainda está vivo lá.
Kensho e Shizuka ficam surpresos com seu raciocínio, mas Akira de repente se levanta e concorda em ajudar, porque isso se encaixa em um de seus itens da lista de desejos. Na estrada para encontrar o chefe, Akira fica maravilhado ao ver Genza. Beatrix explica que falou com o Sushiman há 3 dias e espera que o Taisho ainda esteja vivo. A jornada deles para quando vem um exército de zumbis bloqueando o caminho. Akira e Beatrix se preparam para lutar, mas não têm um plano. Shizuka se lembra do mapa que estudou antes e elabora uma estratégia. O grupo prende os zumbis no meio da estrada com um caminhão, e quando os zumbis estão distraídos, eles jogam garrafas de álcool neles. O próximo passo é incendiá-los, mas os fósforos não acendem. Mais zumbis aparecem, escalando o caminhão e se aproximando do trailer deles. Beatrix entra em pânico, mas Akira lhe diz que o medo é apenas uma desculpa para não agir. E ele se recusa a parar sua jornada. Ele preferiria se tornar um zumbi, a abandonar seu sonho de comer sushi em um bom restaurante. Suas palavras comovem Beatrix, lembrando-a de sua fascinação infantil pela cultura japonesa. Ela se junta a Akira na luta e declara que nunca mais terá medo. Juntos, eles combatem os zumbis que enxameiam o trailer. Quando estão encurralados, a música de repente ecoa de um drone. Beatrix percebe que é seu Walkman, emprestado por Shizuka. Mais cedo, Shizuka preparou um plano B de usar o drone para atrair zumbis para um único ponto e então deixar Kensho queimá-los com um coquetel molotov. O plano funciona e os zumbis são destruídos. Naquela noite, eles chegam ao restaurante do último Sushiman. Akira, Kensho e Shizuka ficam maravilhados com o sushi que ele prepara, enquanto Beatrix hesita, mas depois de ver os outros desfrutarem, ela mergulha seu sushi no molho de soja e come. Lágrimas escorrem pelo seu rosto com um sabor agridoce, fazendo o chefe chorar também. O chefe admite que nunca tirou um dia de folga, nem mesmo para o casamento da filha ou o funeral da esposa. Mas, ao vê-los desfrutar de seu sushi, ele percebe que podem ser seus últimos clientes, então lhes oferece saquê à vontade em celebração. No dia seguinte, Beatrix experimenta sua primeira onda de calor japonesa. Kensho e Shizuka reclamam que precisam de um banho de água quente, então Akira os leva a uma fonte termal, e a paisagem os maravilha. Depois de se trocarem, Kensho e Akira notam Beatrix usando um kimono masculino enquanto ainda faz fanservice, o que deixa Shizuka com ciúmes. Kensho muda a conversa para o amor, o que faz Akira pensar em SH Shizuka. Ele diz que o lugar é melhor quando compartilhado com alguém que você está namorando, mas Shizuka discorda, insistindo que namorar é uma perda de tempo e um mau investimento. Ela acredita que o tempo deve ser investido em aprimorar habilidades e conseguir promoções, e Akira fica confuso, mas deixa pra lá enquanto eles se dirigem aos banhos. Akira e Kensho desfrutam do banho masculino, enquanto Beatrix revela que o banho feminino não tem água devido a uma bomba quebrada. Os rapazes agem com naturalidade, esperando que as garotas se juntem a eles para que possam ter algum material para se divertir. Shizuka recusa, chamando-os de nojentos, mas Beatrix insiste que a cultura japonesa diz o contrário. Ela se despe chocando os rapazes, e está pronta para se juntar aos rapazes quando os zumbis emergem do banho masculino. O grupo foge, escalando um penhasco para escapar, e eles lamentam por perder seu momento na fonte termal. À meia-noite, Akira acorda com sede e ouve água. Ele descobre uma fonte termal natural nas montanhas e pula. Para seu choque, Shizuka já está lá. Envergonhados, eles se encaram em trajes de Adão e Eva, e Shizuka tenta expulsá-lo, mas Akira insiste que relaxar em um banho quente está em sua lista de desejos. Shizuka relutantemente fica e eles se sentam separados na água, constrangidos. Shizuka pede desculpas por desconsiderar sua visão sobre o amor, admitindo que a desaprovação de seu pai influenciou suas palavras. Ela se abre sobre si mesma, surpreendendo Akira. Ela sorri, dizendo que é ruim em romance, mas se ela se apaixonar, quer se apaixonar por alguém com quem possa ser aberta como está sendo agora. Ambos coram intensamente, percebendo o que Shizuka acabara de dizer, e ela rapidamente tenta se explicar. Assim que Akira tenta dizer algo, Kensho e Beatrix chegam. Kensho os provoca sobre estarem ficando, deixando-os ainda mais envergonhados. Então ele se junta, não querendo ser vela, e Beatrix também se despe e entra, completando mais um item da lista de desejos: desfrutar de um banho em uma fonte termal. Anos atrás, antes de Akira ir para Tóquio, ele fala com seu pai sobre suas necessidades. Seu pai lhe diz que um homem sem sonhos não é nada comparado a uma água viva, mas Akira não o escuta porque seu pai é um humilde fazendeiro do campo. Akira e seu grupo continuam sua jornada para Gunma, onde Kensho prepara uma frase de efeito para impressionar os pais de Akira. Akira está nervoso em encontrá-los porque faz anos desde a última vez que os viu, e o encontro anterior foi constrangedor devido às suas opiniões divergentes sobre seu trabalho de escritório. Ele sabe que será estranho novamente e se preocupa com o que dirão quando souberem que ele pediu demissão. De repente, Akira para o trailer porque a estrada do túnel para sua cidade natal está bloqueada. Ele sai para verificar, e para seu choque, um exército de zumbis espera atrás do bloqueio. A vila de Akira fica logo após o túnel, e apesar de sua empolgação, Beatrix presume que a vila se foi. Mas depois que Akira olha através do túnel, ele sente que ninguém que ele conhece está lá. Shizuka percebe o que Akira está sentindo e sugere que peguem a rota da floresta. Eles entram na floresta para chegar à vila de Akira, e Shizuka explica que o túnel está selado porque zumbis da cidade continuam a surgir, mas ela acredita que a vila em si está segura. Enquanto Akira fala com ela, um velho aparece de repente, perseguido por um javali zumbificado. O grupo corre para ajudá-lo, e Beatrix atira no javali com seu arco, salvando o homem. O velho se apresenta como Masaru, um carpinteiro. Ele explica que zumbis estão vindo das cidades, forçando-o a buscar segurança na floresta. Como carpinteiro, ele escolhe a mata porque pode facilmente construir uma casa ou uma casa na árvore. Masaru orgulhosamente lhes mostra sua casa na árvore, e Akira instantaneamente se apaixona por ela, pois construir uma casa na árvore é um de seus objetivos da lista de desejos.
Masaru diz que está sozinho na floresta há um tempo, mas não se importa, pois não é interrompido, e os zumbis não conseguem alcançá-lo porque ele sempre pode construir mais alto. Enquanto mostra a casa na árvore, Akira se oferece para ajudá-lo a terminá-la. Shizuka suspeita que ele só está fazendo isso porque está em sua lista de desejos, mas Masaru aceita a ajuda deles e Akira fica em êxtase. Masaru ensina Akira e Kensho a construir a casa na árvore perfeita. Ele lhes diz que devem entender a floresta e, se estiverem em dúvida, devem perguntar à floresta. Ele explica que, se aprenderem a ouvi-la, podem se tornar conscientes e ouvir a própria voz da natureza. Akira fica maravilhado como se esse velho fosse Gandhi, pois a lição parece profunda e ele a conecta à sua própria vida, percebendo algo novo sobre o mundo e sobre si mesmo. Enquanto continuam construindo, Masaru elogia a habilidade de Akira, dizendo que ele o lembra de seu filho. Quando Akira pergunta sobre o filho, a atmosfera azeda. Masaru revela em voz baixa que seu filho foi mordido por sua esposa, e ele foi forçado a acabar com a vida de ambos. A memória faz Masaru perder o equilíbrio, mas Akira o segura e o tranquiliza, dizendo que ele ainda tem o apoio de Akira. Juntos, eles terminam a casa na árvore. O grupo a desfruta por algumas horas, mas Akira choca a todos ao decidir partir imediatamente em vez de ficar mais tempo. Ele explica que sente um forte desejo de ver seus pais. Masaru entende e lhes diz que permanecerá na floresta se eles precisarem dele. O grupo se despede e continua em direção à vila de Akira. Eles chegam ao desfiladeiro faminto, o único caminho restante, já que o túnel está bloqueado. Enquanto navegam pelo terreno perigoso, Akira conta histórias sobre sua cidade natal e Beatrix comenta que é uma vantagem, já que os zumbis teriam dificuldade em passar por um caminho assim. Eventualmente, eles superam os obstáculos e veem a vila de Akira à distância. Enquanto se aproximam, a ansiedade de Akira aumenta. Ele se preocupa que seus pais fiquem desapontados, mas ele se força a permanecer positivo, ansioso para vê-los novamente. Quando chegam, a vila parece vazia, e Akira corre por toda parte procurando por seus pais. O medo o domina, mas para sua surpresa, os aldeões estão reunidos em uma casa, bebendo e celebrando. No momento em que o veem, alguém grita que Akira voltou. Akira olha para seu pai e expressa sua gratidão por tudo o que seus pais fizeram por ele. Mas seu pai se aproxima e o atinge na cabeça, repreendendo-o por ter vindo até aqui apenas para dizer algo assim. Ele adverte Akira para pensar com mais cuidado, lembrando-o de que o mundo está em caos. Então ele convida os amigos de Akira para ficarem um pouco e volta a trabalhar em seu campo. Shizuka fica surpresa, pois não esperava que o pai de Akira agisse daquela maneira. No almoço, a mãe de Akira serve-lhes uma refeição simples, mas eles não se importam, pois estão todos famintos. Ela explica a Shizuka que a vila deles é remota, o que os ajuda a sobreviver aos invernos e até mesmo ao apocalipse zumbi. Ela revela que pessoas da cidade tentaram se refugiar ali, mas alguns foram infectados e atacaram outros, forçando os aldeões a barricar o túnel. No entanto, alguns sobreviventes foram autorizados a ficar e agora vivem pacificamente na vila. Beatrix fica animada e sugere que Akira adicione reformar uma casa à sua lista de desejos. Akira concorda que é uma boa ideia, mas lembra a si mesmo que sua verdadeira razão para vir é passar tempo com sua família e retribuir aos seus pais. Depois do almoço, os amigos de Akira exploram a vila, desfrutando de sua atmosfera nostálgica. Enquanto isso, Akira tenta ajudar sua mãe com as tarefas, mas ela insiste em fazê-las sozinha, dizendo-lhe para descansar após sua longa jornada. Ele se senta e a observa, sentindo-se grato e inútil ao mesmo tempo. Logo depois, seu pai o chama para ajudar no campo. Akira se junta a ele e tenta iniciar uma conversa, mas seu pai dá apenas respostas curtas, e o silêncio frustra Akira. Quando terminam, Akira percebe que está lutando para encontrar uma maneira de retribuir aos seus pais. Então ele nota seu pai se contorcendo de dor, enquanto um pequeno corte em sua mão sangra, e Akira sente que a saúde de seu pai está falhando. Ele o ajuda a carregar vegetais de volta para a vila e avista um grupo de pessoas chegando. Entre eles está um homem que Akira reconhece vagamente, e seu pai explica que o homem veio da cidade. Mas Akira fica inquieto, pois eles parecem estar indo em direção ao túnel. Esse homem é Kanta, que antes vivia na cidade, desempregado depois que as corporações se recusaram a contratá-lo. Um dia, enquanto comprava cigarros, ele viu um zumbi devorando alguém. Aterrorizado, ele correu apenas para descobrir a cidade inteira invadida. Mas, em vez de desespero, Kanta se sentiu liberto. Pela primeira vez, ele estava livre. Livre para fazer o que quisesse, ele e outros saquearam lojas de conveniência e formaram um grupo. Juntos, eles criaram uma lista de 100 coisas para fazer antes de se tornarem zumbis. Mas, ao contrário da lista de Akira, o grupo de Kanta preencheu a deles com atos imprudentes e imorais, desejos degenerados e egoístas nascidos do caos e da amargura. Dias depois, Akira experimenta dreadlocks como parte de sua lista e se autodenomina um fazendeiro de dreadlocks, depois que Sakura arruma seu cabelo. Então eles se sentam juntos, onde Sakura revela que trabalha em um salão há uma década. Nagisa e Ayumi também estão lá, e elas revelam que costumavam ser maquiadora e professora em Tóquio. Nagisa mostra a Akira que ela costumava fazer maquiagem para um filme de zumbis que Akira já havia assistido. E Nagisa diz que deveria ter trabalhado na sequência, mas foi cancelada porque os zumbis falsos se transformaram em zumbis reais. Desde então, Nagisa está traumatizada porque foi atacada por zumbis reais. E ela lhes conta a história daquele momento aterrorizante. Ela começa a chorar, mas a Yumi a acalma, dizendo que todos têm suas próprias dificuldades para chegar à vila. A cada dia que vive lá, ela se sente mais grata e quer continuar vivendo na vila porque eles a aceitaram imediatamente. Nagisa fica emocionada e se sente mais calma. Enquanto isso, Shizuka está fazendo arroz na cozinha quando Tomi de repente a encontra e fica surpresa que uma garota como Shizuka possa cozinhar arroz da maneira tradicional. Tomi explica que cozinhar arroz no fogo é a melhor maneira porque faz o arroz ter um sabor melhor. Shizuka aprende algo novo e descobre que é a melhor maneira de cozinhar arroz no apocalipse zumbi. De repente, um velho abraça Shizuka por trás e tenta dar em cima dela. Tomi imediatamente arrasta o homem pra longe e explica a Shizuka que ele sempre foi assim desde que sua esposa morreu.
Então um homem entra e pede a Tomi algumas ataduras porque ele cortou a mão enquanto pendurava algo. Shizuka lhe diz como tratar melhor e de forma mais eficiente, surpreendendo tanto Tomi quanto o homem. Logo a notícia se espalha de que Shizuka entende de medicina, o que a torna famosa na vila como médica, embora ela só tenha aprendido lendo. Enquanto isso, Kensho explora a vila e se depara com uma fossa. Um velho explica que é fertilizante para seus campos e que um mito local diz que se alguém pular nela, ficará mais jovem. Kensho se recusa a tentar e pergunta quem é a menina triste sentada com um cachorro. O velho explica que a menina veio da cidade, perdeu os pais e o cachorro é tudo o que lhe resta. Kensho vai falar com ela e tenta impressioná-la com suas habilidades de malabarismo. E a menina pergunta se Kensho bateu a cabeça, mas Kensho diz que é cortesia comum cumprimentar uma garota, seja jovem ou velha. Então ele lhe diz que na Itália, se uma garota sorri, eles têm que elogiá-la por cortesia. A menina ri porque sabe que Kensho não é da Itália, mas percebe que ele só queria fazê-la sorrir. Kensho se apresenta à menina, que se apresenta como Anjo, mas Kensho decide chamá-la de Andy para se sentir mais próximo dela. Enquanto isso, Beatrix visita as rodas d'água que produzem eletricidade para a vila. Ela é fascinada pela cultura japonesa e acha o sistema engenhoso. Uma velha senhora explica as cercas a ela, dizendo que protegem a vila de javalis e ursos zumbis. A velha senhora também mostra a Beatrix um disjuntor diferencial residual e a adverte para nunca tocá-lo porque é perigoso. Mais tarde, Ayumi faz um discurso motivacional para Akira e os outros sobre a conexão entre os aldeões. Ela diz que embora a vila seja limitada, a proximidade entre as pessoas a faz feliz, algo que a vida na cidade nunca poderia oferecer. Akira fica profundamente comovido com as palavras de Ayumi e as memoriza. Ao meio-dia, enquanto Akira trabalha no campo, Kensho aparece para encorajá-lo. Então Kanta passa e Kensho o chama. Quando Kanta vê Akira, ele imediatamente foge. Akira não o reconhece, mas Kensho lembra que Kanta costumava estar na turma da faculdade deles antes de parar de aparecer e se tornar um recluso nojento e ranzinza. Kanta fica furioso ao ver Akira e Kensho por causa de seu passado amargo com eles. Então, uma ideia perversa se forma em sua mente para enganar Akira. Naquela noite, Akira bebe com seu pai, vendo isso como uma boa chance de conversar. Ele percebe que seu pai parece mais velho e menor. Akira diz ao pai que gosta da vida na aldeia e quer ajudar no trabalho da família. Mas seu pai lhe diz que um homem deve seguir seu maior sonho, o que deixa Akira furioso porque ele quer retribuir aos pais. Então Akira percebe que seu pai nunca realizou seu próprio sonho e pergunta qual era. Seu pai diz que, vista do espaço, a Terra é pequena, e ele sonhava em ser astronauta, mas era muito burro e já estava muito velho. Akira ri, percebendo que o pai está brincando. Mas então seu pai lhe diz a verdade, que os dreadlocks não lhe caem bem de jeito nenhum, e ambos riem como pai e filho. À meia-noite, uma garota quebra o disjuntor com uma motosserra, sorrindo ao fazê-lo. Ao mesmo tempo, Kanta e seus amigos soltam os zumbis no túnel, porque a lista de desejos de Kanta inclui destruir a sociedade e transformar todos que ele odeia em zumbis. Enquanto os aldeões bebem, Beatrix vigia os cavalos, Kensho brinca com Anju e Akira bebe com o pai, quando os zumbis atacam a aldeia de repente. Ouvindo o barulho, Akira corre para os campos e vê parte da aldeia em chamas. Seu pai lhe diz para salvar os amigos enquanto ele vai proteger a mãe de Akira. Shizuka vê zumbis se aproximando, mas a equipe de caça consegue abater vários antes de recuar porque são muitos. Kanta ri histericamente controlando a horda e completando mais de sua lista de desejos distorcida, como atirar com uma arma de verdade. Shizuka não consegue acreditar que a aldeia está queimando e pode ser destruída. Kensho carrega Anju enquanto os zumbis os perseguem, mas Beatrix chega, fatiando zumbis com sua katana para salvá-los. Kanto, Beatrix, Eza, Chizuka e Akira se reagrupam e Chizuka diz que precisam salvar os aldeões. Kensho sugere escapar pela cerca, mas ela é de alta voltagem. Beatrix insiste que só choca animais, mas quando Kanto atesta, ele é eletrocutado. Beatrix percebe que os aldeões deviam estar errados e o disjuntor está destruído, o que significa que estão presos. De repente, Conta e seus amigos chegam em um caminhão basculante, rindo e curtindo o caos. Conta percebe que eles causaram tudo, e Conta declara que, antes de virar zumbi, sua lista de desejos é arruinar tudo que Akira ama, porque ele sempre odiou a felicidade de Akira, e como ele próprio nunca conseguiu ser tão feliz. Chizuka fica horrorizada com a razão dele, mas Akira diz a Kanta que respeita seu desejo de fazer o que quer porque ele está fazendo o mesmo, mas Akira o lembra que se ele quer usar sua liberdade, deve respeitar a liberdade dos outros também. Kanta fica atordoado. Akira mostra a ele sua própria lista de desejos inacabada e diz que não vai desistir ainda. Kanta afirma que também não terminou a dele, então eles devem completar as suas antes que os zumbis os peguem. Enquanto discutem, Anju procura seu cachorro. Beatrix vai tentar consertar, mas é seguida por um dos amigos de Kanta. Akira diz a Shizuka que precisa retribuir aos pais, o que ela não entende totalmente, mas se relaciona emocionalmente. Depois que Shizuka vai ajudar os aldeões, Kensho percebe que Anju está desaparecida e diz a Akira que ele tem que encontrá-la. Akira e Kensho se separam mais uma vez, prometendo se encontrar mais tarde. Enquanto o grupo se divide para perseguir suas listas de desejos, Kanta ordena que seus amigos façam o que quiserem, mas o mais importante, que destruam a esperança de Akira e vejam sua aldeia cair no caos. Enquanto Kanta controla a horda de zumbis, Akira luta através do enxame. Determinado a salvar seus pais e retribuir a eles, os pais de Akira estão presos dentro de uma casa com Nagisa e Ayumi, onde seu pai quase desmaia por estar doente. Enquanto isso, Anju corre freneticamente pela aldeia procurando seu cachorro. Ela finalmente o encontra, se divertindo de forma estranha com uma galinha. Mas antes que ela possa reagir, Kensho aparece e tapa a boca dela, avisando que há zumbis por perto.
Ele sussurra que eles têm que ficar cautelosos. Anju começa a chorar, dizendo que seu cachorro é a única coisa que lhe resta. Kensho a levanta para um telhado próximo para que os zumbis não possam alcançá-los. De repente, Shigenobu aparece e diz a Kensho o quão miserável sua vida tem sido. Consumido pelo ressentimento, Shigenobu tenta empurrar Kensho para a horda, mas Kensho consegue se segurar e revida. Enquanto isso, Beatrix alcança a roda d'água, tentando pará-la para salvar o sistema de energia da aldeia. Mas Toku aparece e a ataca. Gabando-se de que uma vez ganhou um campeonato de esgrima, Toku quebra a katana de Beatrix. Mas Beatrix rapidamente saca uma lâmina sobressalente e seu duelo feroz começa. Em outro lugar, Shizuka tenta convencer Shitomi e os outros anciãos a fugir com ela, mas eles recusam, dizendo que são muito velhos para andar rápido. Eles dizem a ela para deixá-los para trás e se salvar. Mas vendo os zumbis cercando a área, Shizuka decide atraí-los para longe, agindo sem cálculo pela primeira vez. Dentro da casa barricada, os pais de Akira e os outros permanecem presos enquanto os zumbis se aproximam. De repente, Akira irrompe, abatendo vários zumbis. Enquanto luta, ele grita tudo o que sempre quis fazer por seus pais. Seu pai, ouvindo suas palavras, fica comovido às lágrimas. Quando Akira está prestes a ser dominado, seu pai o puxa para dentro e lhe diz que, se ele realmente quer retribuí-los, deve cuidar de sua mãe, antes de sair para se sacrificar. O passado de Shigenobu passa em sua mente. Ele teve uma vida de casado que achava sufocante. Enquanto seu vizinho era promovido, ele se sentia estagnado e constantemente comparado pela esposa. Todas as noites ele fugia para bares e cibercafés, culpando a esposa por todas as suas desgraças. Naoki, por outro lado, uma vez trabalhou em um restaurante chique, mas sua preguiça fez com que todos o desprezassem. Shizuka escapa dos zumbis e se esconde em um campo. Mas o novo Didi, Naoki, aparece, e Singa é um de seus objetivos na lista de desejos. Horrorizada, Seizuka corre, mas Naoki para e amaldiçoa sua má sorte novamente por arruinar seu momento. Enquanto isso, o Didi original, Rico, acorda, sentindo o espírito de sua esposa o guiando. Beatrix e Tuco continuam sua luta intensa. Tuco fica impressionada com a habilidade de Beatrix, mas fica impaciente e acelera sua motosserra, atraindo zumbis para mais perto. Beatrix a chama de má, mas Tuco, tremendo de raiva, começa a desabafar sobre seu passado miserável, e quanto mais ela se lembra, mais violentos seus golpes se tornam. Em outro lugar, Kensho ainda luta com Shigenobu. Enquanto Shigenobu reclama da esposa, Kensho o interrompe dizendo a verdade que ele é o problema, pois não passa de um marido inútil que nunca apreciou sua esposa. Shigenobu estala e empurra Kensho, mas Kensho o arrasta para baixo com ele. Zumbis se aproximam e Shigenobu entra em pânico. Pensando rápido, Kensho mergulha na fossa para se esconder, enquanto Shigenobu, aterrorizado, corre em direção à cerca e é eletrocutado. Encurralada novamente, Shizuka se prepara para ser beijada até que Rico reúne os aldeões mais velhos para salvá-la, gritando que eles já sobreviveram a coisas mais difíceis que zumbis. Shizuka distrai Naoki falando sobre como mudar a sorte, o que o enfurece. Ele aponta uma arma para ela, mas Rico chega a tempo e atira na arma da mão de Naoki. Shizuka suspira de alívio, e Naoki a ataca novamente, mas os anciãos correm, nocauteando-o por respeito à coragem de Shizuka. Enquanto Naoki jaz derrotado, ele ainda culpa sua má sorte. Shizuka lhe diz que a sorte só muda quando o comportamento muda. Virando-se para os anciãos, ela os agradece, dizendo que ela é a sortuda por tê-los. De volta ao duelo das duas vilãs, Tuco grita para Beatrix que pessoas com ideais distorcidos merecem ser comidas por zumbis. Beatrix retruca que a mentalidade de Tuco é sua própria ruína, e sua vida normal não é universal. Tuco se recusa a ouvir, mas aproveitando sua raiva, Beatrix atrai os zumbis para a roda d'água. Enquanto eles se aglomeram, ela sobe nela, usando seu movimento para travar o mecanismo e cortar a energia. A roda desaba, quase esmagando Tuco. Ela desvia, chocada por ter sido superada por uma estrangeira. Mas Beatrix a deixa para trás, e os zumbis devoram Tuco onde ela está. Enquanto isso, o pai de Akira luta desesperadamente fora da casa, golpeando os zumbis. Akira tenta abrir a porta para ajudar, mas seu pai grita para ele mantê-la fechada ou todos morrerão. Akira observa impotente enquanto seu pai afasta os mortos-vivos. Quando apenas 3 restam, seu pai de repente agarra o peito, seu coração falhando. Ele desaba percebendo que sua hora chegou, pronto para morrer protegendo sua família. Naquele momento, Kanda chega em um caminhão basculante, atropelando os zumbis e salvando o pai de Akira. Mas suas intenções são sombrias. Ele sorri maliciosamente e diz a Akira que quer vê-lo virar zumbi. Mantendo o pai de Akira como refém, Kanda força Akira a uma escolha impossível entre salvar seu pai ou salvar todos os outros. Quando Kanta era pequeno, ele tinha muitos amigos e passava todos os dias de verão em festas na piscina. Mas à medida que ele cresce, seus amigos começam a notar que ele é um introvertido natural e, eventualmente, eles se afastam, deixando-o sozinho. Por anos, Kanta passou seu tempo em solidão, seja na escola ou em casa. Quando ele entra na faculdade, tenta mudar a si mesmo, fazendo tudo o que pode para fazer amigos, mas todos ainda o veem da mesma forma, como um introvertido. Um dia, ele fica furioso com o fato de não conseguir mudar, e então ele avista Akira rindo alegremente com seus amigos. A inveja queima dentro dele, pois Akira sempre parece feliz, cercado de pessoas sem esforço. Agora, em um ato distorcido de ressentimento, Kanta mantém o pai de Akira como refém, querendo destruir a felicidade que ele nunca teve. Akira está encurralado e sem saber o que fazer. Quando ele se prepara para sair, seu pai o proíbe, avisando que abrir a porta poderia arriscar a vida de todos. Akira protesta que não pode simplesmente ficar parado e ver seu pai morrer, mas seu pai calmamente revela que seu tempo é limitado de qualquer maneira.
Confuso, Akira descobre com sua mãe que seu pai está doente, e nem mesmo os médicos sabem como curá-lo. Desesperado, Akira insiste que deve haver uma maneira de curá-lo para que possam viver como uma família novamente. Mas seu pai sorri fracamente e lhe diz que, para realmente retribuí-los, Akira tem que ajudar a humanidade, e se Akira puder fazer isso um dia, seu pai diz que terá orgulho mesmo na morte. Akira sente o peso das palavras de seu pai o oprimindo, lembrando-se de todas as lutas de seus amigos e família. Enquanto isso, lá fora, Kanta espera impacientemente que Akira apareça. Quando Akira não aparece, Kanta fica agitado. Assim que ele está prestes a jogar o pai de Akira para os zumbis, a porta da frente se abre. Kanta e o pai de Akira ficam chocados ao ver Akira aparecer. Aparentemente como um zumbi, eles gritam em descrença chamando-o de idiota, e Kanta explode em risadas histéricas declarando vitória. Ele zomba de Akira dizendo que agora ele nunca mais vai aproveitar a vida. Mas Akira de repente avança e puxa Kanta para o chão, atordoando-o. Kanta congela, pois Akira deveria ser um zumbi. Então ele percebe que Akira voltou à forma humana, deixando-o completamente confuso. Mais cedo, antes de salvar seu pai, Akira havia bolado um plano para se disfarçar de zumbi. Nagisa, uma maquiadora habilidosa, o ajuda a realizar isso. Com seu cosplay de zumbi completo, que é mais um item de sua lista de desejos, Akira abre a porta para atrair zumbis reais para dentro. Enquanto eles entram, as garotas os afastam, dando a Akira a chance de agir e salvar seu pai. Enquanto todos se preocupam com o pai de Akira, Kanta zomba de Akira, dizendo que seu plano falhou, mas os joelhos de Kanta começam a tremer. Akira então calmamente pergunta qual é a verdadeira lista de desejos dele. Kanta hesita. Memórias de ele e seus amigos, nadando na piscina pública sob o sol, rindo, vem à tona. Ele confessa que tudo o que queria era reviver aquela memória uma última vez. Akira lhe diz que ele é um tolo por fazer coisas tão malignas quando poderia ter compartilhado essa alegria com eles. Quando Kanta uma vez viu Akira rindo com seus amigos, Akira na verdade havia convidado Kanta para almoçar com eles, mas sendo tímido, Kanta fugiu. Eles o olharam estranhamente, todos exceto Akira, que não o julgou. De repente, no presente, Kanta é mordido por um zumbi. Furioso, ele esmaga a criatura, mas a infecção se espalha. Ele começa a chorar enquanto o vírus se infiltra em sua mente. Mas antes que ele mude completamente, Akira o abraça e diz que se ele um dia virar zumbi, ele quer nadar junto com ele em uma piscina como dois amigos. Kanta cora, envergonhado, e corre, forçando Akira a soltá-lo. Kanta corre pela natureza selvagem, perseguido por zumbis, até chegar a um rio. Lá, ele avista a mesma piscina pública de sua infância. Enquanto a encara, ele vê um Akira zumbificado já flutuando lá dentro. Lembrando as palavras de Akira, Kanta entra na água para se juntar a ele, cumprindo a promessa. Enquanto isso, Akira chega às cercas onde os aldeões estão reunidos. Assim como seus amigos, ele fica confuso com a aparência suja e fedorenta de Kensho. Shizuka o lembra que zumbis os estavam perseguindo. Todos entram em pânico sem saber como escapar pela cerca. De repente, Beatrix chega, montada em uma enorme roda d'água. Ela não consegue pará-la, atravessando a cerca e abrindo caminho para todos fugirem. Akira lidera o grupo em direção a uma ponte pêncil, apenas para descobrir que a ponte está faltando. Toda a esperança parece perdida até que Masaru aparece, jogando uma ponte de substituição para Akira. Akira e Kensho seguram a ponte firme enquanto todos atravessam. Quando os zumbis quase os alcançam, os dois homens saltam juntos para o outro lado. Shizuka e Beatrix temem que eles tenham caído, mas para sua surpresa, Akira e Kensho se agarram às cordas, puxando-se para a segurança. Enquanto sobem, Akira diz a Kensho que Kanta só queria amigos. Kensho chama Kanta de tolo por fazer coisas malignas, mas Akira insiste que qualquer um poderia acabar como ele, incluindo ele mesmo, que quase se perdeu uma vez na vacuidade de seu trabalho de escritório. Uma vez de volta em terra firme, o pai de Akira o elogia por salvar toda a aldeia, completando mais um dos sonhos da lista de desejos de Akira. Dias depois, os aldeões fecham um túnel cheio de zumbis e começam a reconstruir. Sob a liderança de Masaru, a construção avança rapidamente. Tomi agradece a Shizuka por ajudar os anciãos a recuperar a esperança e continuar vivendo. Kensho e Anju reconstroem as cercas juntos, e Kensho percebe que Anju parece uma nova pessoa. Ela lhe diz que parou de chorar por causa dos zumbis porque alguém finalmente a fez sorrir, agradecendo ao próximo Kevin Hart, Kensho, por animá-la. Naquela noite, Akira cuida de seu pai doente. Sua mãe lhe diz que seu pai sempre se preocupou com ele, não por causa do apocalipse zumbi, mas desde o dia em que Akira partiu para Tóquio. Dominado pela emoção, Akira promete que, se algo acontecer, ele cuidará de sua mãe e da aldeia. Então sua mãe revela a verdade de que seu pai só tem hemorroidas. O grupo fica chocado com a doença estúpida, e Akira explode em risadas de alívio. Ainda sorrindo, ele se lembra do conselho de seu pai para sonhar grande. De repente, Akira se levanta e anuncia que está deixando a aldeia para viajar pelo país, para salvar o mundo e curar as hemorroidas de seu pai. Seus amigos ficam chocados, mas seu pai irradia orgulho pelo grande sonho de seu filho. Akira escreve uma nova entrada em sua lista de desejos: curar as hemorroidas de seu pai. Então ele convida todos a adicionar seus próprios sonhos. O grupo se aglomera, rabiscando novos objetivos para sua próxima aventura, trazendo um sorriso orgulhoso aos pais de Akira. Na manhã seguinte, Akira e seus amigos se despedem. Shizuka lembra a Aiko que ela não é sua esposa. Anju chora e diz a Kensho para voltar logo. E a mãe de Akira lhe entrega algas cozidas para que ele não passe fome na estrada. Antes de partir, o pai de Akira promete cuidar de sua esposa, fazendo Akira sorrir. Ao partirem, Akira sugere ir para o norte, onde muitos sobreviventes supostamente estão, enquanto outros brincam sobre ir para a América para fazer a vacina. Dias se passam enquanto eles lutam contra zumbis e encontram outros sobreviventes. Em vez de procurar imediatamente uma cura, eles tiram um tempo para passear, rir e aproveitar sua jornada. E assim, para seu próximo destino, Akira e seus amigos miram em Hokkaido, que será na segunda temporada que ainda não existe. Comentem abaixo, zumbis, se assistiram até o final. Inscrevam-se para não perder o próximo vídeo.